Porque a Venezuela reagiu ao fato do Brasil e da Colômbia opinarem sobre as eleições no país. Mais cedo, o ministro das Relações Exteriores divulgou uma nota dizendo que o Itamaraty acompanha com expectativa e também preocupação o processo eleitoral no país de Nicolás Maduro. O pleito está marcado para o dia 28 de julho, mas os principais opositores e a candidata do grupo estão impedidos de disputar as eleições, seja for não conseguir inscrever a candidatura ou por ordens do regime. Já a Colômbia, de Gustavo Petro, manifestou preocupação com a situação e pediu garantias para todos os partidos e candidatos. Você, Alan Gani, como vê essa reação da Venezuela aos posicionamentos de Brasil e Colômbia? Falam em preocupação. Agora, o Brasil se manifestou agora, só que o prazo de inscrição e a nova lei instituída por Nicolás Maduro passaram a vigorar no dia de ontem. O Brasil não precisaria ter se posicionado de maneira mais explícita antes? No mundo ideal deveria ter se manifestado antes, mas antes tarde do que nunca. Então a manifestação do Itamaraty foi bem-vinda. O Brasil tem esse dever moral, político e geopolítico, dado o protagonismo que o país tem aqui no Cone Sul e eu diria até na América Latina como um todo, de se posicionar veementemente contra o regime ditatorial de Nicolás Maduro. O Brasil não ganha absolutamente nada apoiando este tipo de regime. Veja, eu não estou fazendo aqui um discurso ingênuo, porque tem países que o Brasil não pode romper relações diplomáticas, porque também são ditaduras, mas evidentemente o Brasil tem interesses comerciais. Esse é o mundo real. É bem diferente do caso da Venezuela. O Brasil não ganha absolutamente nada com isso. Foi correta a decisão do Itamaraty e isso talvez haja um cálculo político aí, Caniato, porque em parte a queda da popularidade do presidente pode estar relacionada com este apoio à Venezuela, uma tentativa de relativizar o regime ditatorial da Venezuela. Então também a Venezuela vai se tornando um fardo para o governo brasileiro e para a popularidade do presidente. Agora você, Zé Maria, a reação da Venezuela aos posicionamentos da Colômbia, também do Brasil, chegaram a falar até em ingerência. Agora, houve uma virada de chave aí, uma mudança de posicionamento do Brasil. Por qual razão isso aconteceu nas últimas semanas? Pois é, de novo vem a linguagem do itamaratês, né? Vê com preocupação, isso já é um sinal forte de rejeição a um processo viciado. A Corina foi impedida, que é a candidata de oposição, foi impedida de registrar a candidatura e isso é impossível. É um país onde quando o presidente cisma, acorda, sabe que eu vou fazer uma eleição na semana que vem? Isso não é democracia, não é assim. Eleições, elas têm que ser estabelecidas em datas, com regras para a campanha eleitoral, tempo para a campanha eleitoral de convencimento, igualdade de disputa, né? Ou seja, o mesmo espaço na mídia, em todos os veículos de comunicação. E a eleição é apenas um dos pontos da democracia, não é o ponto único da democracia. A Corina não pôde, que é a candidata de oposição, não pôde registrar o nome dela, né? Numa eleição rápida, convocada às pressas, de uma maneira inexplicável. Quer dizer, é muita. Se eu fosse escrever, para o Brasil ver com muita mesmo, sabe, preocupação. E aí essa reação é porque está acostumada a uma adesão do Brasil a todas as maluquices e ideias loucas da Venezuela, né? No governo passado houve inclusive a suspensão ali das relações. Não significa que o Brasil vai romper as relações com a Venezuela, não significa que o governo brasileiro é contra o Nicolás Maduro, mas significa que o Brasil se alinha a uma ideia internacional, inclusive dos Estados Unidos, no sentido de dizer o seguinte: opa, esta eleição é farsa demais, não dá para aceitar. A Constituição brasileira fala que o Brasil, isso nas relações internacionais, deve respeitar a autodeterminação dos povos e deve preferir a paz ao conflito. Está na nossa Constituição.
Então, assim, quando a Venezuela diz que houve ingerência, é intencional no sentido, olha, o Brasil não pode fazer ingerência. Não é uma ingerência. Uma ingerência é se o Brasil fosse lá e determinasse, registra a Corina. Não é isso. É uma opinião, é um posicionamento do Ministério de Relações Exteriores do Brasil, que evidentemente consultou o presidente Lula e as figuras centrais ali da política internacional do governo. Me disseram que o Celso Amorim conversou com o presidente Lula exatamente sobre esse posicionamento aqui do governo brasileiro com a Venezuela. Então, esse ver com preocupação é início de um novo posicionamento do Brasil, na linguagem itamaracês. Você, Cristiano Beraldo, a preocupação da Venezuela, mudança no posicionamento do Brasil, que sempre esteve muito alinhado e muito próximo, né, a Nicolás Maduro, pelo menos nessa atual administração. Ô, Canhata, tem 46 anos de idade. Já vi muita coisa acontecer no Brasil. Você acha que eu vou acreditar que de ontem para hoje o governo brasileiro resolveu ficar chateadinho com Nicolás Maduro? Mas se não, o que é? Jogo de cena? Obviamente é um jogo de cena, porque eu tenho certeza absoluta que se Nicolás Maduro ganhar as eleições, como vai acontecer, teremos o Brasil se manifestando e parabenizando o então presidente reeleito da Venezuela. Porque é assim, e aí observe só, essa arrogância de Nicolás Maduro e do governo venezuelano de dizer que é ingerência do Brasil e tal, revela, na verdade, como a gente é pequeno numa região que deveríamos dominar. O Brasil é o maior país da América do Sul, tem a maior população, tem riquezas mil de minério, de petróleo, tem capacidade de se desenvolver na indústria, tem um agronegócio valiosíssimo para o mundo. Mas aí, quando chega na geopolítica, nós ficamos submetidos a essas humilhações diárias. Quem é Nicolás Maduro? É o presidente que ameaçou invadir o seu vizinho, tomar as reservas de petróleo do seu vizinho, a Guiana, anunciando que ia passar por dentro do território brasileiro. E o que nós fizemos? O Zé fala muito isso. Mandamos, mas tem que esperar, não invade não, porque os nossos carros aqui são muito pesados, as estradas são ruins, então espera para invadir só no mês que vem, dá 30 dias aqui para a gente conseguir chegar na fronteira do país. Olha que vergonha que é isso. O Brasil é absolutamente irrelevante. Nós não conseguimos liderar a região onde somos o maior país com a maior população e com a economia com maior potencial. Então, realmente, não dá para levar essa política internacional a sério. Maduro fará o que quiser e nós estaremos igual um cachorrinho sentado, abanando o rabinho com a linguinha para fora, louco para dar uma lambida nele de novo. Pois é, esse é um ponto importante, Gani. Por qual razão o Brasil ainda não conseguiu assumir esse protagonismo na América Latina? Deveria, né? Porque como o Beraldo bem colocou, há um alinhamento orgânico, ideológico entre o atual governo e o regime venezuelano, né? Essa manifestação... essa manifestação, o que eu vejo aqui, há um cálculo político aí. Há uma leitura, e o presidente, talvez ele nunca lidou com uma situação de queda de popularidade. Nos seus 2 mandatos, era o contrário, a sua popularidade crescia, tinha lá o boom das commodities, liquidez internacional, né? A situação econômica mundial muito favorável. Tanto é que ele é reeleito e emplaca a ex-presidente Dilma. Agora, a situação é muito diferente. O mundo é muito mais complicado. Por mais que haja alguma melhora em alguns indicadores econômicos, a população não sente de verdade essa melhora na economia. Você tem uma crise de dengue, uma crise de segurança pública, e há uma leitura
que as declarações do presidente, sejam elas relacionadas a Israel ou relacionadas à Venezuela, com uma tentativa, né, de relativizar aquela ditadura, dizer que é uma democracia diferente, etc. e tal, tem pegado mal. Então, tudo isso tem levado à queda de popularidade. E é claro que é um cálculo político aí de, vamos, por hora, pelo menos, nos distanciar um pouco dessa imagem da Venezuela, porque está nos penalizando. Então eu vejo que não é uma mudança estrutural, não. Uma defesa real pelos valores democráticos, o Brasil assumindo esse protagonismo como líder democrático do Cone Sul. Não é isso. Eu vejo que essa mudança, eu elogio, né, o tom aí do Itamaraty, enfim, colocando essa crítica. Agora, há um cálculo político. A motivação, para mim, é um cálculo político por trás. Pois é, uma outra informação conectada à Venezuela, porque a ditadura propôs uma lei contra o fascismo para aplicar sanções contra seus opositores que promoverem alegados atos de violência no país. A medida é uma resposta a protestos contra o regime, tem o objetivo de criar um alto comissariado de Estado contra o que ele chama de fascismo e neofascismo. A vice-líder venezuelana Delcy Rodrigues justifica essa lei citando violência em manifestações passadas e o crescimento de movimentos fascistas globais. Enquanto isso, Nicolás Maduro se prepara para concorrer ao seu terceiro mandato em julho, em meio a prisões de membros da oposição e acordos eleitorais mediados internacionalmente. Você, José Maria Trindade, se alguém esperava eleições limpas, transparentes e com a participação de opositores, vai ficar para a próxima vez. Quantos anos isso vai demorar? Não sei. Não sabe. Olha, quando ele falou em eleições, muita gente esfregou as mãos. Será? Até que enfim? Não adianta fazer eleições, não adianta fazer essa palavra. É preciso executar o que o mundo democrático entende como eleição. Ou seja, igualdade de armas para os dois lados, oposição e governo. E é preciso também que haja alternância de poder, né? E isso não vai acontecer, isso não está acontecendo. É a realidade. As eleições, geralmente, em regimes assim, é para lustrar o nome e o feito do poder, porque não tem a menor chance, não há igualdade de condições entre o candidato de oposição e de governo. É desnecessário. Eu acho que o Brasil deveria ser mais contundente na nota e não apenas ver com preocupação, mas dizer que não acredita se não há um registro em tempo hábil, né, de uma chapa de oposição. Não se pode achar também que se houve eleição, isso significa que há uma democracia. Eu nunca vi, não tem notícia assim, claro, na minha cabeça, de algum ditador que gosta de ser chamado de ditador. O ditador, ele se esconde atrás de outro nome que não o de ditador. Eu detesto ditadura e tenho nojo de ditador. O ditador rouba a liberdade, rouba futuro e rouba expectativa de vida de todos os moradores daquele determinado país. E é por isso que a ditadura, ela merece uma rejeição muito forte de todos os países, porque o oprimido não tem como reagir. Não há. Eu conversei recentemente com algumas autoridades aqui no Brasil que entendem de Venezuela e todos vieram assim no mesmo sentido que eu imaginei. Há tempos atrás, ali no início do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, entendíamos nós de que o regime Maduro tinha chegado à exaustão e que era breve a passagem por um momento de ou abertura democrática ou a saída do Maduro, porque a situação era muito complicada. Os habitantes da Venezuela perdidos, passando fome, com notícia de ir ao lixo pegar comida, comer cachorro, e aquela horda de pessoas saindo da Venezuela, muitos indo para a Argentina e outros países até pela facilidade da língua espanhola, e poucos, mas aqui para o Brasil, muitos vieram para o Brasil ali pela fronteira.
e o Brasil fez a Operação Acolhida, né, que foi muito bem dirigida pelo Pazuello, o general Pazuello, especialista ali no setor de logística. Enfim, a análise era de que o país tinha chegado a um ponto que iria realmente abrir, porque não tinha mais como ficar. De repente, houve um apoio internacional muito forte, com apoio com mercenários, milícias. É assim que a Venezuela está sendo dominada, com a cúpula militar dominando o país, né? E mandar no país sempre é bom, você está na elite, tudo vem para cá, comida vem para cá. E o resto vai passar fome, vai passar dificuldades. Houve uma interrupção também, cortou relações Brasil com a Venezuela. A embaixada do Brasil ela foi invadida. E logo depois, no governo Lula, já nesse governo, houve a retomada, escritório de negócios. Foi preciso reformar a embaixada brasileira, o escritório do Brasil, que é um andar inteiro de um prédio, né? E agora, de novo, as informações são muito raras. Pessoas que costumam ter informações de lá estão tendo dificuldades de saber qual é a real situação da Venezuela e da política ali que comanda. Ali tem uma política forte que comanda. E não se sabe ao certo também qual é o grau de armamento da Venezuela. Eles têm muitos armamentos, caças, compraram caças, carros de combate. Agora, há uma desconfiança sobre a manutenção desses caças. Não há mais como fazer manutenção. E também dos carros de combate. Então, veja que o país se fechou de tal forma que militares e adidos militares não têm informações precisas sobre a continuidade do regime e o que está por trás desse poder que segura o Maduro na Venezuela. Você, para fechar, o Cristiano Beraldo, a criação dessa lei contra o fascismo na Venezuela, instituição de Nicolás Maduro para, segundo ele, acabar com esses movimentos lá na Venezuela. Agora, Beraldo, se você fizer uma busca rápida na internet, pegando a denominação de fascismo, olha só, ideologia política ultranacionalista e autoritária, caracterizada por poder ditatorial, repressão da oposição por via da força e forte arregimentação da sociedade e da economia. Peraí, será que ele vai sofrer algum tipo de sanção do governo dele? É brincadeira, né? Agora, é o tipo de iniciativa que alguém como Nicolás Maduro faz para mandar um recado para fora, né? Para aqueles países que ele quer irritar, estabelecer ali uma diferença, se colocar no polo oposto diante de uma imprensa internacional que muitas vezes fecha os olhos para a realidade, não faz esse mínimo exercício de resgatar uma definição tão clara, direta e objetiva do que é fascismo e perceber que o que existe na Venezuela é o verdadeiro fascismo. Então, esse tipo de coisa, de comportamento de Nicolás Maduro é muito bem calculado. Ele é um profissional. Aquilo que está acontecendo na Venezuela está acontecendo porque é bom para ele. Ele é um profissional egoísta que está operando um país para benefício próprio. E dane-se a população. O Zé estava comentando dos venezuelanos que saíram da Venezuela. Eu morei muitos anos nos Estados Unidos e uma vez na Flórida eu peguei um táxi, mais ou menos 2010, 2011, eu peguei um táxi. Nem existia Uber, eu acho, na época ainda. E o taxista começou a conversar e tal, dizendo que ele era da Venezuela, que ele morava ali já tinha uns 2 anos, e que eu perguntei o que ele fazia na Venezuela. Ele falou, eu tinha um hotel, que era um hotel da minha família, eu administrava esse hotel, e um belo dia o exército chegou no hotel e me pôs para fora. Não me deixou nem pegar minhas coisas direito, e eles tomaram o meu hotel. Confiscou. E aí a ele restou ir embora, conseguiu para os Estados Unidos, virou motorista de táxi. Eu conheci um casal já de médicos, já idosos, venezuelanos. Eles mandaram os filhos para os Estados Unidos, mas porque tinham a casa que tinham conseguido comprar com a luta de uma vida. Eles se recusaram a sair da Venezuela e ficavam ali tentando proteger esse pequeno patrimônio, acreditando que se livrariam
dessa praga que se tornou Chávez, Maduro, na vida dos venezuelanos. E aí, um já faleceu e a mãe continua viva, vivendo de mesada dos filhos, porque não conseguem, apesar de ainda exercerem a atividade da medicina, não conseguem ter dinheiro para fazer o mercado, para pagar contas básicas. Essa é a realidade da Venezuela, que é de uma loucura tão grande que, mesmo estando ali sentada, numa das maiores reservas de petróleo do mundo, eles trataram tão mal a sua empresa de petróleo que hoje eles mal conseguem fazer extração. A qualidade do petróleo está péssima por falta de investimento, por gente de visão limitada que quer encher o próprio bolso. Dane-se o país, dane-se a população. Essa é a realidade que está ali. Agora, é difícil de comprovar isso? Não, não é. Isso está lá para qualquer um ver. Só que aí fica a ideologia fala mais alto. Ele é o parceiro, ele ajuda, ele joga junto com um determinado tipo de líder mundial e aí pronto, ele encontrou a sua patota. Só que ele tem uma atuação, por exemplo, conseguiu o apoio dos Estados Unidos na promessa de que faria eleições livres, porque os Estados Unidos também se interessou ali em ter comércio de derivados de petróleo para a Venezuela. Já tem que encerrar, porque não vai conseguir nem cumprir o prazo que eram 6 meses, porque ele já demonstrou que não haverá eleições livres. Então, isso vai mudar, Caneta? Não vai mudar. E a postura oficial do Brasil no longo prazo vai mudar? Não, não vai. Faz essa cena, manifestação aqui e ali e tal. Longo prazo, fica tudo como está. Programa Os Pingos nos Is, o anúncio de Nicolás Maduro, ditador da Venezuela, que criou a lei contra o fascismo para pressionar opositores. Para fechar você, Alan Gani. Olha só, Caniato, tem uma frase atribuída a Lenin que é: xingue-o do que você é, acuse-o do que você faz. É exatamente isso que o ditador Nicolás Maduro está fazendo. Aliás, todo ditador, toda a pessoa autoritária, ela vem com um rótulo ali que estou fazendo isso para o seu bem ou estou fazendo isso para combater um inimigo. Essa é a senha para você identificar uma pessoa autoritária ou um ditador. Estou fazendo isso em defesa da democracia enquanto eu utilizo instrumentos antidemocráticos. Estou fazendo isso contra determinado país ou contra um povo para combater o fascismo, enquanto eu me utilizo de uma arma fascista. Esse contrário, essa dialética é típica de governos autoritários. E é exatamente isso que a Venezuela está fazendo. A gente pode definir se a Venezuela é um regime socialista ou fascista, até porque são irmãos siameses. O socialismo e o fascismo são irmãos siameses. Um é o mito da luta de classes, o outro é o mito do nacionalismo, mas ambos têm em comum a forte intervenção do Estado no controle da política, da cultura, da sociedade, inclusive da economia. A diferença é que um busca uma estatização completa dos meios de produção e o outro permite algum grau de propriedade privada, mas essa propriedade privada nada mais é do que um apêndice do Estado. Acho que o Zé Maria quer fazer um complemento. Agora, Nicolás Maduro, há uns meses ele quis flertar com alguns elementos da democracia, mas desistiu, né, Zé Maria? É um irônico, né? O regime lá é fechado, né? E no sentido de que há um domínio externo. A Venezuela perdeu chances e chances, era o país que mais crescia, um dos maiores produtores de petróleo do mundo, né? E perdeu exatamente em tecnologia. Não é a maldição do petróleo, como diz o livro, né? De todo o extrativismo, ele tem uma maldição, e a maldição do petróleo é decretar que a região, o país que faz essa extração, no futuro fique em dificuldade. Mas, na verdade, é a maldição da ditadura, é a maldição de regimes fechados, regimes comunistas, regimes socialistas. E eles, a Venezuela e Cuba, ficaram ali com uma espécie de museu, um museu aberto para ver o sofrimento do povo, para ver a dificuldade que é o dia a dia. E nós não estamos falando só
de intenção e da liberdade, que são bens maravilhosos, né? A livre iniciativa de falar o que quiser, de ir para onde quiser, mas entra no físico, a dificuldade de comer, a dificuldade de sobreviver. E essa história de inventar essa lei é uma lei para ser usada contra adversários, claro, porque não há lei contra eles. Um ditador não admite nenhuma lei servir contra eles, né? Agora, pelas informações, o Maduro é cercado por um grupo, ele não é um ditador sozinho, ele tem um grupo ali de comando da Venezuela. Esse grupo, ele está muito bem, obrigado, é o povo que não está bem.